A humanidade tem a errônea interpretação de que tem importância no todo cósmico e acredita de uma forma desesperada que o conhecimento liberta. Mas nos contos de horror cósmico, o conhecimento não nos liberta, ele nos destrói. Já falamos da misteriosa entidade chamada de o Rei de Amarelo. Mas há muitas outras criaturas para investigar nestes horrores cósmicos da realidade. E existe um cânone sobre isso. São chamados de os mitos do horror cósmico. Dentre eles, os mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, e os seus amigos mais próximos, o Círculo de Lovecraft. E neste vídeo eu vou falar um pouco do autor e de sua obra, seu círculo mais próximo, para que você possa entender a timeline do horror cósmico dos mitos de Cthulhu. Não existe uma bíblia dos mitos do sobrenatural. Não existe sequer uma cronologia oficial escrita pelo H.P. Lovecraft. Mas ele foi o primeiro a apresentar vários conceitos únicos para a época. O medo do desconhecido, o fato do conhecimento não libertar e sim destruir, e a total irrelevância da humanidade no grande plano das coisas. Nós não somos importantes para os antigos, nós não somos importantes sequer para a nossa realidade. Nos mitos de Cthulhu, nós somos tão úteis como um grupo de formigas marchando para buscar alimento, sem saber que uma tempestade cairá e destruirá a todas, alheias ao universo cósmico que as cerca. E isto foi criado em vários contos que o autor nunca se preocupou em fazer uma cronologia ou a amarrar devidamente, sendo feito posteriormente por seus amigos e colegas de trabalho. E muito menos uma lista definitiva de deuses, espécies, eventos que o próprio autor tenha declarado como um cânone. Ele não estava pensando nisso. E talvez seja justamente essa característica mais fascinante das obras de horror cósmico. Os mitos de Cthulhu, ou Cthulhu, têm várias criaturas, como Dagon, Azathoth, o próprio Rei de Amarelo, e locais e objetos, como Necronomicon, Arkham ou Smaug. Locais vivos de criaturas além da compreensão humana. Mas exatamente este é o problema. Grande parte daquilo que chamamos de mito de Cthulhu hoje em dia foi organizada de uma forma ampliada e modificada após a morte do H.P. Lovecraft. O próprio autor não usava o termo Cthulhu Mitos. Ele chamava de o Círculo de Arkham. Vários mistérios que tinham a cidade de Arkham como centro. E este é o cânone que, entre aspas, o Lovecraft tornou canônico. Ele possui 13 histórias que pavimentam o universo e mais 10 que estão imersas neste mundo, mas não aprofundam tanto os mitos. São os 23 contos de Lovecraft, mas eles não exaurem o que se deveria aprender sobre os mitos do horror cósmico. Então vamos começar explicando as bases desse universo. Existe um objeto que funciona como uma espécie de eixo de todo o universo de Lovecraft. Esse objeto se chama Necronomicon. E apesar deste nome aparecer em muitos livros de várias ficções científicas ou ficções de horror, foi H.P. Lovecraft que primeiro cunhou o termo. Este livro foi supostamente escrito pelo árabe louco Abdul al-Hazred. E o Necronomicon é a ponte entre muitas das histórias de H.P. Lovecraft. Não todas, mas muitas delas. Vários personagens diferentes, pesquisando em várias bibliotecas e em várias universidades, pegam referências a este livro como um ponto quase que fundador de muitos dos horrores, do desconhecido daquele mundo. Algumas bibliotecas, em Arkham e outras universidades, possuem exemplares incompletos. Os cultos terríveis consultam as suas páginas, e os pesquisadores costumam perceber que aquilo que parecia ser apenas superstição poderia esconder um conhecimento sobre uma realidade muito mais antiga. E a parte mais interessante é que em nenhum dos contos de Lovecraft aparece o Necronomicon inteiro, ou sequer algum livro que conta toda a história dele. Ele é feito para ser fragmentado, contraditório, com cópias diferentes entre si. O primeiro conto de horror que Lovecraft escreveu baseado no mundo de Cthulhu é Dagon. Uma história bem curta de um homem à deriva no oceano. Ele encontra uma região estranha, como se uma montanha tivesse se elevado da terra. E ali ele encontra algo difícil de compreender, algo que desafia completamente a compreensão. Uma criatura gigante e um grande monólito, vestígios de uma civilização antiga. E o Lovecraft é muito habilidoso em escrever coisas que parecem que não pertencem ao mundo humano.
Dagon, por ser um conto curto, ele não apresenta o sistema complexo dos mitos de Cthulhu. O próprio Dagon é menos importante do que Cthulhu, ou Rei Amarelo, ou muitas outras criaturas. Mas Dagon é um livro muito interessante e um dos meus favoritos dos mitos de Cthulhu, porque ele já começa a apresentar a ideia que existem coisas muito mais antigas e muito escondidas da civilização humana. O oceano no universo de Lovecraft não é apenas um ambiente natural. Ele é um local de mistério e obscurantismo. E no nosso mundo real também é. Nós já conhecemos muito mais das estrelas do que das profundezas do oceano, porque é um lugar tão obscuro que nem a luz consegue chegar. E há locais que a pressão é tão absurda que é incapaz das nossas mais habilidosas máquinas chegarem lá com muita facilidade. E tal qual no nosso mundo, há criaturas que são além de nossa compreensão. Mas no universo Lovecraft também há memórias, civilizações e segredos anteriores à humanidade. Dagon, de 1917, foi um sucesso relativo. Lovecraft depois se interessou e fez mais 2 contos, onde mostrou a que veio e foram os precursores da sua magna opus. Os livros Nyarlathotep, que é inspirado na cultura egípcia, e A Cidade Sem Nome. Mas apenas nesse segundo conto que o autor começa a aprofundar ainda mais os conceitos de horror cósmico. Um explorador encontra uma cidade abandonada no meio do deserto. Mas não é simplesmente uma cidade antiga da civilização humana. Ela parece ser de um ponto da história que sua antiguidade antecede a própria humanidade. E conforme o protagonista vai explorando aquelas ruínas, ele descobre evidências de uma raça que existia antes da chegada dos seres humanos neste planeta. Percebe que a humanidade não foi a primeira civilização da Terra e provavelmente não será a última. E esse é o ponto central da mitologia de Lovecraft, a irrelevância do indivíduo e da humanidade na perspectiva de tudo. Civilizações surgem, civilizações desaparecem, espécies dominam o planeta e são substituídas por outras e outras. Os humanos são apenas, simplesmente, mais uma dessas fases irrelevantes. Então chegamos à magna opus que deu o nome aos mitos, o chamado de Cthulhu, ou Cthulhu. Foi publicado em 1928 e é neste ponto que o Lovecraft se consagra como um grande escritor de terror. Esse conto fala da história de um homem chamado Francis Wayland Thurston, e ele é um antropólogo. É muito importante que a profissão dele seja antropólogo. O antropólogo busca conhecer outras culturas, outras sociedades. Em suma, ele estuda a humanidade como um fenômeno cultural e evolutivo. E ele encontra documentos deixados pelo seu tio-avô. Documentos falam de cultos secretos, locais distantes, esculturas antigas e pesadelos vivos, relatos de marinheiros sobre uma cidade misteriosa em que tudo parece estar desconectado. O nosso personagem vai até este local e começa a investigar o que está acontecendo. E lá ele descobre que sobre esta cidade tem uma abominação, um ser antigo que talvez exista tanto quanto o próprio tempo e está dormindo lá. E que irá despertar em algum momento quando as estrelas estiverem novamente alinhadas de forma correta. Mas o mais interessante desse livro é que o verdadeiro horror não está simplesmente no tamanho do Cthulhu ou do culto que está ligado a ele. Não. Está na ideia que ele existe completamente indiferente e alheio à humanidade. Alguns humanos o veem como uma divindade, outros simplesmente não sabem quem ele é. Mas os humanos não são seus inimigos, não são seus rivais, ou sequer são importantes. E essa é a melhor parte do livro chamado de Cthulhu. O monstro não precisa odiar você. O monstro não precisa perseguir você, porque você, a humanidade, simplesmente não importa. O Cthulhu é descrito como uma entidade extremamente antiga e alienígena à Terra. Alienígena no conceito de ser estrangeiro, está externo à Terra. Ele está associado aos grandes antigos, The Great Old Ones. E o Lovecraft não organiza qual deles é mais poderoso, qual deles é mais antigo, qual deles está acima na hierarquia. Não, porque nós nem sequer podemos compreendê-los. A ideia de organizar estas entidades veio posteriormente por outros autores e os seus sucessores. As informações que o H.P. Lovecraft dá no livro são super básicas e rarefeitas. Cthulhu possui seguidores e adoradores humanos. Existe um culto relacionado a ele. A cidade de R'lyeh está submersa e Cthulhu está adormecido.
Mas nós, tal qual o protagonista dessa história, percebemos que essa não foi uma viagem de descoberta. Não. Foi apenas uma janela para um vislumbre de algo muito pior. Algo muito maior. O próximo livro lançado pode não ser o mais importante dos mitos de Cthulhu, nem o mais popular da fanbase, mas é o meu favorito, A Cor que Caiu do Espaço ou A Cor que Caiu do Céu. Porque o chamado de Cthulhu mostra que nós não temos chance contra uma coisa gigante, antiga e poderosa. Mas A Cor que Caiu do Espaço mostra que mesmo um objeto minúsculo que exala uma cor diferenciada já nos deixa completamente perdidos. É algo que nem sequer precisa ser descrito adequadamente no conto. Tudo que sabemos é que é uma espécie de meteorito que cai em um poço próximo de Arkham. E a partir dele surge uma presença extremamente aterradora. A história nunca fornece explicação satisfatória do que está acontecendo, como é aquela coisa, se é um ser vivo, se é apenas um ser cósmico, se é uma máquina, o que é. Só sabe que ele consegue mudar completamente o ambiente. Ele contamina tudo que se aproxima dele. As plantas ficam com cores estranhas, os animais ficam muito esquisitos. Os seres humanos também. Uma fazenda inteira, uma família boa e gentil, começa a definhar. E o mais importante é que as próprias pessoas envolvidas não conseguem perceber que estão sendo influenciadas e mortas por aquela coisa. Consegue sugar a vida sem fazê-los perceber, ao mesmo tempo que os destrói, os anestesia a dor. E isso é uma coisa assustadora. E isso é o mais engraçado, a criatura não é um fantasma, não é um ser vivo, não é um monstro, é uma cor. É algo que parece ter caído de fora da realidade material e quantificável que nós vivemos. Mostra que o universo dos mitos de Cthulhu tem fenômenos que a ciência humana ainda não pode compreender e talvez nunca possa compreender. E isso se repete em cada um dos contos posteriores, e não se preocupe, farei um vídeo de cada um deles. Mas todos têm um foco em comum. O horror cósmico é o coração de tudo. É diferente simplesmente da quantidade de monstros. Está ligado à filosofia por trás de cada um deles. É uma ideia que hoje parece simples, quase que anedótica, mas naquele período era uma novidade absurda. O horror cósmico parte do princípio que a humanidade não é importante. E não é como nas ficções científicas, que nós podemos lutar e enfrentar. Não, se eles quiserem nos destruir, nós já perdemos. É o medo eterno de saber e conhecer. Pois ao conhecer, você sabe que não pode enfrentar e não pode derrotar. Então a ignorância é uma bênção. Em vez do conhecimento libertar, não, a loucura é consequência do conhecimento. A ignorância é uma bênção. E isso faz todo sentido. Nós humanos buscamos conhecer para enfrentar. Estudamos doenças para buscar cura. Estudávamos outros humanos para criar armas para enfrentá-los e derrotá-los. Os animais também. Mas e quando você enfrenta algo que você não tem como vencer? E a humanidade é o ser mais teimoso da existência. Os personagens das histórias não enlouquecem simplesmente porque encontraram um monstro. Não. É pior ainda, eles enlouquecem porque descobriram alguma coisa. Uma verdade que destrói nossa limitada visão sobre este mundo. Por exemplo, não vou dar spoiler porque vou falar dos vídeos das histórias no futuro, mas um personagem descobre que os seus ancestrais não são completamente humanos. Isso choca. Outro descobre que a Terra foi dominada por outros seres alienígenas que caíram na decadência e desapareceram. Alguns percebem que existem mundos muito além da realidade, que atravessam o tempo e funcionam de formas distintas. E o pior, conhecer loucuras, sentimentos, cores, sinestesias e sons, como a música de Eric Zahn, que você não tem como classificar, compreender. E nisso, o Lovecraft foi o primeiro. Em Frankenstein, em Drácula, no lobisomem, você tenta entender a criatura para derrotar a criatura. Mas em Lovecraft, entender a criatura não vai fazer derrotá-la, vai fazer você perceber que você perdeu. E este vídeo serve para uma introdução de todos os contos que eu vou falar aqui no canal. Já falamos sobre o Rei de Amarelo, que estará no final do vídeo linkado, mas sobre o conceito do Rei Amarelo, não propriamente do livro e de Hastur. E essa é a parte mais interessante de Lovecraft e o seu círculo de amigos. Não existe um cânone fechado no sentido moderno. Você pode considerar só os livros de Lovecraft canônico, ou do círculo de Lovecraft, ou dos seus sucessores. A pergunta para qual é o cânone de Lovecraft tem a resposta de depende.
o que você acredita que é o cânone de Lovecraft. Mas não se preocupe, eu vou contar cada uma dessas histórias em breve. Dagon, a cidade sem nome, o festival, o chamado de Cthulhu, a cor que é o do espaço, o terror de Dunwich, as sombras de Smolf e talvez o conto que as pessoas mais gostam, Nas Montanhas da Loucura. Se você quiser acompanhar essa história, aqui à direita vai estar a introdução ao Rei de Amarelo. E aqui à esquerda, quando estiver pronto, a história do primeiro conto, Dagon. Muito obrigado aos membros do canal. Graças a vocês, continuo fazendo esse trabalho. Se você quiser ajudar, vire membro você também. Por menos de uma caixinha do McDonald's, você ajuda o trabalho do canal. Obrigado, até a próxima e tenha medo do conhecimento, porque ele não te liberta, ele te aprisiona.